Sob a proteção de Deus, presentes auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, procurador Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a 32ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Em férias, conselheiro Fernando Guimarães. Submeto a ata número 31, de 26 de agosto, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Comunico que deferi o solicitamento da revisão de proventos 85986912, haja vista que a aposentadoria continua em trâmite no tribunal. Esse solicitamento na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Na Diretoria de Contas Municipais, solicitamento da prestação de contas anual 12.11.4109, tendo em vista que o prazo inicial expirou, foi então renovado por despacho do relator. Da mesma forma, protocolo 95200902 do município de Palotina. Em função do incidente de inconstitucionalidade, dos incidentes de inconstitucionalidade 367-93215 e 36810615, acerca do artigo 5º da Lei Federal 10.028/2000, os processos de prestações de contas anuais 14.01.11.09, 17.09.7108, 165.79607. Na diretoria jurídica, o sobrestamento do processo de prestação de contas municipal de Araucária 128.609.098, haja vista o processo 450/2006, tramitando na primeira vara da Fazenda Pública de Araucária. E, por último, na diretoria de contas estaduais, o sobrestamento da prestação de contas estadual 176.02205, que transcorreu o prazo limite inicial do sobrestamento, tendo sido prorrogado, então, por despacho do relator. Obrigado, senhor presidente. Está anotado. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobre estamentos de processos na Diretoria de Controle de Atos Pessoal, todos eles aguardando apreciação das admissões precedentes. Os processos são 367-75312, 771-72114, 375-87012, 613-63115, 437-58215, 570-94015, 439-31613, 575-72012, 201-33613, 779-37414, 101-462-814, 314-04514, 165-534-13, 869-208-13, 580-295-12, 575-210-13 e 150-383-13. Está anotado. A palavra está livre. Para o relato da pauta, concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Sua Excelência não quer usar a palavra? Os pareceres foram pela ressalva às contas, haja vista o preenchimento do cargo de controle interno, ser por
cargo em comissão. Eu entendo que essa anomalia não tem caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. Divirjo, então, para entender que o tribunal julgue regulares as contas do senhor Domício Rodrigues de Moura, Maria Helena 2008, despedindo-se-lhe quitação plena. É a proposta. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago. Senhor presidente, apenas para registrar, eu acompanho o voto do relator, mas com outro fundamento, considerando o exercício tratado e a ressalva que é apontada pelas manifestações. Então, eu afasto como ressalva, mas considerando que nesse exercício a questão ainda não era bem definida por esse tribunal. Está aprovado o voto do relator. Protocolo 13.27.80.09, contas de 2008 de Cleacir Júnior Dallagnol. Senhor presidente, foi detectado recebimento a maior dos subsídios dos vereadores. Todos promoveram o correto ressarcimento. E, em função disso, a proposta é que as contas de todos os vereadores, inclusive do titular, o senhor Cleacir Júnior Dallagnol, sejam julgadas regulares com ressalvas, mas aplicando-se a multa do 87.4G ao senhor Cleacir Júnior Dallagnol em razão do recebimento acima do valor devido recebimento e pagamento acima do valor devido de remuneração dos agentes públicos. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago. O relato foi breve, senhor presidente. A multa fica aplicada em função a multa do 87.4G. Isso. Em função do recebimento e pagamento a maior. O ressarcimento permite a conversão em ressalva. Mas a aplicação da multa independe de ser irregularidade ou ressalva. Senhor presidente, então só vou discordar em relação à aplicação da multa. Eu ainda sigo justamente a teoria e os fundamentos que outrora o auditor Cláudio Augusto Canha utilizava para não aplicar essa multa antes da apreciação pelo Pleno. Vossa Excelência considerava que essa multa residual não seria aplicável. Então, eu considero ainda dessa forma. Senhor presidente, eu estou seguindo a uniformização de jurisprudência. Eu fui voto vencido. O Tribunal Pleno entendeu que, em caso de ressalva, cabe a aplicação de multas, e por isso eu estou aplicando. Aprovado o voto do relator. Protocolo 14.21.90.09, contas do município de Cantagalo 2008, responsabilidade do senhor Pedro Clarismundo Borelli. Ficaram duas impropriedades, de acordo com o entendimento dos pareceres uniformes, pela irregularidade das contas, em função do desrespeito ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ressalva pelo fato do responsável pelo controle interno ser cargo em comissão. Conforme já relatei em processo anterior, eu entendo que a forma de preenchimento do controle interno não é uma anomalia que possa ser considerada ressalva às contas. E quanto ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vejo que a instrução não cumpriu o pré-julgado número 15, demonstrando analiticamente quais as obrigações que foram contraídas sem o respectivo suporte em disponibilidade em caixa. Por isso, então, eu vou dividir dos pareceres para que seja emitido parecer prévio pela regularidade das contas de Pedro Borelli, Cantagalo 2008. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu vou solicitar a vista desse processo, se for possível. Vistas a Vossa Excelência. Protocolo 243.008.03, contas de 2002 do Consórcio Municipal de Saúde de Umuarama. Foi feita a instrução. Ao final, constatou-se documentos faltantes, ausência de cópias das atas das reuniões do Conselho Diretor, do Conselho Curador, do Conselho Fiscal,
que são exigíveis pela Instrução Técnica 16 de 2003, e a despeito desse requisito formal, são documentos que são essenciais à formação de juízo acerca do mérito das contas. Em função disso, com base no 16.3b da nossa lei orgânica, entendo que sejam julgadas irregulares as contas de José Evangelista Albuquerque, em face da ausência desses documentos, e ainda que seja determinado aos integrantes do Consórcio Municipal de Saúde do Moarama, os municípios integrantes desse consórcio municipal, que promovam, caso entendam cabível, a abertura de tomada de conta especial a fim de apurar eventual dano ao erário decorrente da ausência desses documentos. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Eu teria apenas uma indagação a fazer ao relator. Esse processo é das contas de 2002, o processo autuado em 2003. Me parece que a instrução, e temos exemplos de outros casos, me parece que a Diretoria de Contas Municipais, por um período grande, deixou de instruir. Só em 2008 que foi devidamente delineado qual seria a forma da instrução. Certo. E Vossa Excelência saberia me dizer se os responsáveis foram, obviamente foram citados, mas se eles apresentaram defesa ou... Certo. Obrigado, senhor presidente. Aprovado o voto do relator. Protocolo 177-84305, Associação Intermunicipal de Saúde do Centro-Oeste do Paraná. Também os pareceres são uniformes pela irregularidade das contas. Dessa vez é um extenso rol de documentos, relatório de atividades financeiras, econômicas e patrimoniais, descrevendo os fatos relevantes, notas explicativas, ausência do relatório das transferências recebidas dos municípios consorciados, ausência do relatório com quadro pessoal, ausência do relatório dos encargos do regime geral de previdência, relatório das contribuições devidas ao FGTS, ausência de relação de sentenças judiciais pendentes e assim por diante. Praticamente quase todos os documentos exigíveis em sede de prestação de contas. Na instrução, além da devida citação dos responsáveis, foram feitas duas diligências, uma que deveria ter sido respondida por Neucida Rosa e outra pela senhora Lenita Oshejovski Mierza. Não foram atendidas essas diligências. Eu entendo, então, acompanhando os pareceres, pela irregularidade das contas, também pela determinação para que seja aberta a tomada de conta especial, caso eu entenda necessário para apurar o eventual dano erário aos municípios integrantes dessa associação intermunicipal, e ainda por representação ao Ministério Público Estadual para apurar o eventual cometimento do delito tipificado no 314 do Código Penal, que é extraviar livro ou documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente, haja vista que a Neucida Rosa e Lenita Miertzva não responderam às diligências efetuadas pelo esse tribunal. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente. Senhor presidente, eu tive oportunidade na última semana de participar da sessão da primeira Câmara e havia também uma prestação de contas em que, na verdade, não foi apresentada nenhuma documentação. Me parece que aqui é um pouquinho melhor, mas não muito. E naquela ocasião, inclusive, o conselheiro Ives Linhares, na última sessão do Pleno, ele comunicou esse julgamento e, considerando que seriam, que aquela companhia já há 3 exercícios não apresentava as contas, ficou determinado que se fizesse uma auditoria. No caso, o voto do relator é no sentido da comunicação, mas também uma recomendação para... Determinação para a instauração de
de tomada de contas Caso especial? se constate pelo controle interno do município participante que houve dano erário ao erário daquele município participante. Então a determinação seria aos municípios, Que integram a associação intermunicipal. a todos os municípios, para que o controle interno confirme se houve ou não se houve dano, e aí a abertura da tomada de contas. Ok, senhor presidente. Aprovado o voto do relator. Protocolo 1274504, contas de 2003 de Guaraqueçaba, de Antônio Felício Ramos Filho. Em primeira análise, foram constatadas 9 impropriedades, feita a instrução do processo, restaram nos pareceres a ressalva referente à manutenção de elevado salto em caixa. Eu entendo que o fundamento legal utilizado tem baixa correlação com o fato em si, por isso eu entendo que não deva ser considerado como uma ressalva ou irregularidade das contas. O ato fixatório da remuneração dos agentes políticos não atendeu o prazo da Lei Orgânica Municipal, foi convertido em ressalva, que haja vista constatado o atraso, e mesmo considerando-se o ato fixatório anterior como válido, não houve extrapolação do valor de subsídios, o que, por não haver dano à gestão ou ao erário, permite a conversão em ressalva. Quanto à falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundef, que foi convertido em ressalva, na realidade a DCM converteu em ressalva porque, diante de novos cálculos demonstrando a integral aplicação do montante, considerando abono salarial concedido aos professores e a reconsideração de exclusões de gastos com professores itinerantes, conforme justificativas e documentos apresentados pelo controlador interno e ex-secretário municipal da Educação. A ressalva é porque esses documentos só haviam sido apresentados em instrução. Eu entendo que isso não é motivo para considerar como ressalva, por isso entendo esse item plenamente irregular. A ausência de extratos bancários do mês de janeiro de 2004 ou posteriores que regularizassem os valores constantes das conciliações. A ressalva foi centrada no fato de tratar-se de pequena monta, cerca de R$ 750. Eu mantenho a ressalva, mas por fundamento diverso, porque a partir das justificativas e documentos comprobatórios trazidos pelos municípios, verifica-se que os cheques emitidos à época pelo Banco Banestado, que posteriormente foi privatizado, não haviam sido compensados ao final do exercício. E alega o município que, quando foram cobrados os cheques, já não existia o Banco Banestado, restando a solução de inutilizá-los, dando entrada na Receita Municipal dos valores a eles correspondentes, para logo em seguida emitir-se novos cheques, dessa vez do Banco Itaú S.A. Eu entendo que não houve mácula à gestão, dano erário, e aí acompanho os pareceres pela ressalva às contas em função desse item e do ato fixatório de remuneração dos agentes políticos. Entretanto, ainda uma ressalva apontada pelos pareceres, que as diferenças constatadas demonstrativas da execução da despesa entre o Poder Executivo e o Legislativo, na verdade, não, da leitura dos demonstrativos, fica claro que não houve diferença na contabilização, conforme a defesa demonstrou, posto que as diferenças apontadas mantiveram equivalência na nomenclatura e nos valores, apenas os códigos eram diferentes. Entendo, então, que esse erro de lançamento sequer é motivo de ressalva, já que foi devidamente corrigido também.
Quanto à falta de repasse da contribuição patronal ao INSS, eu divido dos pareceres que entenderam pela possibilidade de conversão em ressalva. Eu não vejo essa possibilidade, porque da análise da defesa, verifica-se que a certidão apresentada não é negativa, mas positiva com efeitos de negativa, emitida pelo Ministério da Fazenda em 2011, e que trouxe em anexo o extrato de consulta ao processo de parcelamento junto ao INSS, requerido em dezembro de 2003, para pagamento de dívida em 60 parcelas, fazendo com que o município arcasse com multas e juros decorrentes até a liquidação do principal, num claro caso de dano erário esse que não pertence ao exercício em análise, devendo ser apurado nos exercícios posteriores, mas, de qualquer forma, a irregularidade deve ser lançada neste exercício e, por isso, com fundamento no 16.3b, entendo pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas de Antônio Felício Ramos Filho, de Guaraqueçaba 2003, e ainda pelo registro de 2 ressalvas a essas contas. É a proposta, presidente. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, pelo que entendi, havia o débito, foi solicitado o parcelamento, e esse parcelamento foi deferido em exercício posterior. O parcelamento foi deferido no final do exercício, dezembro de 2003. Mas ele implica que o município, a administração, teria prejuízo. Sim, que houve um atraso no recolhimento, inclusive em 2003, houve um atraso no recolhimento, implicando o cálculo de multas e juros que irão impactar o erário municipal a partir de 2004. Certo. Bom, possivelmente essas contas também algumas delas já tenham sido julgadas, não seria cabível comunicar o relator das contas, os relatores das contas dos exercícios seguintes desse fato. Não, senhor presidente, eu estou satisfeito com a explicação. Obrigado. Aprovado o voto. Passo aos atos de inativação pela legalidade de registro. Protocolo 72.48205 de Antônio Casares, 449.32510 Adelina Ozelame, 582.52110 Carmélia Vaz, 275.89411 Adão Bueno de Camargo, 392.45911 Aglair Mescal, 137.12 Deise Cristina Nester, 34080412 Rosa Maria Gabardo, 403.46612 Maria Luísa Baldi, 635.52912 Dirceu Martins de Oliveira, todos pelo registro, senhor presidente. Pelo registro. No protocolo 728.93412, eu trago para retificação de erro material, nos termos do artigo 471, parágrafo único do Regimento Interno, no acórdão 223015 da Primeira Câmara, constou como cargo técnico de gestão pública, o correto professor, e o fundamento, o artigo 3º, incisos da emenda 47 de 2005, na verdade, o artigo 6º e incisos da emenda 41 de 2003. Então, pela correção dos erros materiais. Aprovado. Pela legalidade de registro, 735.01912, Ângela Amazon Brito, 100.95513, Dina Cis Isabela Stoltz, 195.913.13, Nivaldo Correia de Souza, 331.450.13, José Sueck, 3633.9513, Jocélia da Silva, 53336313, Silvio Sabino, 650.424.13, Silvana Salgueiro Benevenuto, 702.64513, José Cardoso de Araújo, 718.72013, Ivanete dos Santos, 740.29613, Ivanilde Romano, 765.39613, Elda de Favre, 831.25913, de César Alipe dos Santos,
326-35314, Valdelando Jesus Carmelo, 441-53514, Edna Regina de Oliveira, 588-80314, Odália da Rocha, 971-72014, Cláudio Gouveia Gama, 362-19115, Maria Aparecida Poeira dos Santos, 412-50415, Edna Aparecida Moreno Aguilera, todos pelo registro, senhor presidente. Pelo registro. Processo de pensão 608-520-10, de Maria Edith Domingos de Souza. Trata-se de benefício previdenciário em função do mal de Hansen, conforme uniformização de jurisprudência número 18, pelo arquivamento sem análise de mérito. Pelo arquivamento. Protocolo 525-82311, Silvana de Cássia Carneiro, 244-29512, Maria Carmelinda Alves e Alisson Natan Alves, 290-56813, Rosilene Chaves da Costa Titão, 290-88613, Maria Lidia de Lacerda Katzenwadel, 295-15213, Miriam de Fátima Carvalho Camargo, 331-09413, Beatriz Rides Maniotto, William Mendes Maniotto, 381-31813, Maria de Jesus de Bairo, 555-54513, Maria Helena da Silva, 559-78813, José de Oliveira Ribas Neto, 577-98013, Irene Honorato de Lima Barbosa, 605-3213, Araci Moreira Perotti, 613-79013, Adir de Araújo Milani, 665-43013, Nice Martins Equim, 686-56913, Sônia Maria Marcelina da Silva, 836-94313, Raquel de Miranda, 13-33314, Dolíria Cordeiro de Araújo, 317-90714, Ertal Oliveira, 496-69014, Araci Farias dos Santos, 619-03214, José Borges Gonçalves, 777-66514, Iraci Pérez Pereira, 11-05015, Ariolene Teresia Ambrosa, 1228515, Cirlei do Rocio da Silva, todos pelo registro. Pelo registro. Senhor presidente, 54338113, uma revisão de proventos, em que a 7ª Vara de Fazenda Pública de Curitiba, nos autos de número 2012-8160179, entendeu por legal a revisão feita, determinando ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a sua edição, conforme decreto judiciário constante dos autos. Eu normalmente entendo pelo arquivamento sem análise de mérito. Entretanto, foi na última sessão do Pleno, foi votado e julgado um pré-julgado acerca do tema, de que a competência do tribunal seria medida apenas preliminar em relação ao mérito. Como eu sei que vou ser vencido, mas eu coloco a preliminar de qualquer forma, cabe ao tribunal analisar um ato do Poder Judiciário para registro ou não. Vossa Excelência entende que vai ser vencido, qual que seria a posição de Vossa Excelência? Pelo arquivamento sem análise de mérito. Seria uma preliminar. Porque assim, não foi um ato administrativo do Poder Judiciário, sim um ato judicial, uma sentença, que determinou ao Tribunal de Justiça, e não ao Tribunal de Contas, que fizesse a revisão de proventos do interessado. Eu, até onde me recordo, e minha memória não é muito boa, mas o presidente do tribunal fez referência a que teria que se analisar se o tribunal foi chamado ali, se não foi, para verificar se teria validade ou não teria validade, mas me parece que não houve uma votação no sentido, determinando o entendimento do tribunal quanto a essa posição que foi expressada pelo presidente do tribunal. Então, eu já
sairia com essa, não sei se estou sendo inexato, mas eu me lembro que o presidente conselheiro Ivan Bonilha fez referência a isso, mas aquilo não foi definido na sessão. Para evitar, então, as dúvidas, senhor presidente, vou solicitar o adiamento do processo. Eu também confesso a Vossa Excelência que tenho algumas dúvidas, mas com o adiamento nós vamos consultar as cartas, não é? E votaremos futuramente. Passa, então, a revisão de provento 591-8353 de Alaide dos Santos pelo registro. Pelo registro. Processo de admissão de pessoal 216-34412 de Vitorino, referente ao concurso público 2 de 2011, pelo registro no cargo de professor de Educação Física de Cristiano Pertilli, Itamar Roberto Tomasi e Marilene de Souza Jacques Rodrigues. Pelo registro das 3 admissões. Registro. Protocolo 4968673, contratação por tempo determinado da Fundação Araucária para o cargo de assistente técnico administrativo. Verificou-se que foi feita contratação direta para realizar a seleção de pessoal e ficaram ausentes alguns documentos, como, por exemplo, o processo administrativo que autorizou a contratação direta. Os pareceres são pela negativa de registro. Antes de negar registro, eu vou entender pelo sobrestamento do processo, determinando ao controle interno da Fundação Araucária que abra uma tomada de conta especial a fim de apurar as responsabilidades pelo não envio de documentos. Está em discussão. Aprovado. E a minha pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. O conselheiro substituto Cláudio Canha, senhor procurador Eliseu de Moraes Correia. Tenho em pauta uma tomada de conta extraordinária 295430 de 2008, tomada de conta instaurada em face do município de Jandaia do Sul. Senhor presidente, eu constatei, analisando com maior minúcia o processo, que há um problema, posto que um dos responsáveis não foi devidamente citado, chamado ao processo, razão pela qual solicito a retirada de pauta desse processo. Aprovado. Tenho, na sequência, uma pensão. Pensão é o processo 428100 de 2011. É uma pensão, na verdade, um auxílio reclusão concedido pelo Estado a Roselei Aparecida de Moraes Barco, Danilo de Moraes Barco e Camila de Moraes Barco, cônjuge e filhos menores de ex-servidor estadual, senhor Vanderlei Anselmo Barco. O senhor Vanderlei Anselmo Barco era integrante dos quadros da Polícia Militar, no posto de Cabo, foi recolhido à prisão em 10/6 de 2010, e, posteriormente, em 16/8 de 2010, foi excluído dos quadros da Polícia Militar. O ato que concedeu o pensionamento foi publicado em 20/5 de 2011. Os proventos no valor de R$ 1.755. A diretoria jurídica opinou pela negativa de registro. A Paraná Previdência se manifestou no processo, que teve seu trâmite interrompido pelo então relator. Houve um sobrestamento por conta da admissão inicial, que não havia sido apreciada. Ao final, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal manifesta-se pela negativa de registro,
por considerar que houve ofensa à norma prevista no artigo 201(4) da Constituição Federal, que estabelece o requisito de baixa renda do segurado para a percepção do benefício em questão. No caso, aponta a instrução que o servidor recebia a remuneração de R$ 2.690, montante equivalente a 3 vezes mais do que o valor máximo previsto pelo ordenamento jurídico como baixa renda. Foi feita nova intimação da Paraná Previdência, que se manifestou, alegando que o artigo 40, parágrafo 12 da Constituição e o artigo 13 da Emenda Constitucional 20 de 98 não são aplicáveis ao regime próprio de previdência do Estado, uma vez que há legislação específica tratando sobre auxílio reclusão, artigo 59 da Lei 12.398 de 98. Aduz que o acórdão 5.254/14 do Pleno já se posicionou pelo registro do benefício em condições idênticas ao do presente protocolo, admitindo a aplicação do artigo 59 da Lei 12.398 de 98. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal reitera seu opinativo pela negativa de registro, aduzindo que essa questão já foi alvo de discussão no processo citado, que resultou no pré-julgado 16 dessa Corte, exigindo a aferição do critério econômico em relação ao segurado. Ademais, o acórdão 3.856 de 2012 do Pleno entendeu que a previsão constitucional do artigo 201 da Constituição Federal, que trata sobre auxílio reclusão, estabelece um requisito para a concessão, qual seja a baixa renda do segurado. Assim, a verificação do critério econômico é constitucionalmente obrigatória, independentemente de previsão legal. A legislação infraconstitucional não pode estabelecer regramento diverso quanto aos requisitos para a concessão do benefício. O Ministério Público de Contas acompanha o opinativo, opina pela negativa de registro. Aqui eu transcrevo um trecho de uma outra decisão, o acórdão 4.284/2013 da Primeira Câmara, de relatoria do então auditor Ivens Linhares, que também trata com mais detalhe do mesmo que foi levantado pela Diretoria de Controle de Atos Pessoal. Diz, então, o trecho dessa decisão. Em dissonância com a decisão do STF e o artigo 201(4) da Constituição Federal, está o artigo 59 da Lei Estadual 12.398 de 98, que rege o sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Paraná, ao prever que o auxílio reclusão será concedido quando os dependentes do segurado ostentarem a condição de baixa renda. Diante do aparente conflito de normas, revela apontar que compete à União privativamente editar normas gerais em matéria previdenciária, e no seu exercício, e a União no seu exercício, promulgou a Lei 9.717 de 98, que em seu artigo 5º veda a possibilidade da concessão pelos regimes próprios de previdência social de benefícios distintos dos previstos do regime geral. Por analogia, também é vedado aos regimes próprios o estabelecimento de critérios diversos para a concessão dos benefícios. Sentadas tais premissas, resta delimitar o conceito de baixa renda, no qual o segurado deve ser enquadrado para a concessão do benefício. De acordo com o artigo 116 do Decreto 3.048 de 99, que regulamenta a Lei 8.213 de 91, que institui o plano de benefício do regime geral de previdência, de aplicação subsidiária aos regimes próprios, o auxílio reclusão somente será concedido aos dependentes do segurado que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360, isso naquela época. Isso posto, considerando que o segurado oferia renda de R$ 2.539, então não estaria satisfeito o critério econômico de baixa renda e seria, então, indeferido aquele auxílio reclusão como esse. Então, com esses esclarecimentos, o voto é pela negativa de registro e comunicação aos interessados dessa decisão. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, os demais processos que tem em pauta, tenho 2 adiados e 1 com vistas. Eu solicito que os adiados assim permaneçam. Era a minha muito curta pauta. Obrigado. Com os cumprimentos, agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. O protocolo 200.211.09, consórcio intermunicipal do Oeste do Paraná, sede em Cascavel. Eu verifiquei
divergência, ainda que pequena, no resultado contábil, e a proposta é por uma diligência, para que haja esclarecimentos. Está aprovada a diligência. Alerta 666-684-12, Embaú, 721-367, Janiópolis. Ambos tratam de alerta à perda de objeto. As propostas são pelo encerramento em ambos e o relator acompanha. Está aprovado. 242, 209, 13, também expedição de alerta, município de Paranacite, DCM, Ministério Público, são pela perda de objeto e arquivamento, e esta é a proposta do relator, que está aprovada. O protocolo 619-906/12, prestação de transferência voluntária para atendimento a alunos com deficiência mental maiores de 16 anos em 2 programas e iniciação para o trabalho e qualificação profissional. A verificação de um recibo de R$ 880, o que leva a DAT e Ministério Público a opinarem pela irregularidade. Eu confesso que, mesmo vendo que é um recibo, mas de pequeno valor, e a proposta que eu pretendo, principalmente por se tratar e com muita preocupação de atendimento a alunos com deficiência mental e programas para iniciação e qualificação profissional, que não encontramos prejuízo para o programa e o programa atingiu os seus objetivos, motivo pelo qual a proposta do relator é pela regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovado. O programa 806, ou o processo 806-870-12, município de Curitiba, trata de transferência voluntária. 831-085-12, também transferência, bem como 159-78-13, 440-99-13, 767-72-13, 78-155-13, 100-122-13, 108-280-13, 201-751-13, 387-227-13, 605-577-13, 773-992-13, 140-79 ou 149-079-14, 197-375-14, 938-804-14, todos eles têm proposta de regularidade com recomendações pela aprovação. Tratam-se, portanto, de processos do sistema CIT. O protocolo, este não foi, protocolo 668-447-14, requerimento por servidora inativa deste tribunal, Regina Maria Gonçalves Sampaio, aposentada em 7 de maio de 2009, solicitando conversão de suas licenças especiais não usufruídas, correspondentes aos seus 4º e 5º quinquênios em pecúnia. A Diretoria de Gestão de Pessoas afirmou que a interessada não usufruiu as licenças especiais. Diretoria Jurídica asseverou que este tribunal, em processos análogos, opinou pelo indeferimento aos pedidos de conversão em pecúnia de licença especial. A unidade destacou que, não obstante houvesse o reconhecimento do direito da aposentada de perceber em pecúnia as licenças especiais, seu pedido não poderia ser deferido em função de ter sido formulado intempestivamente,
uma vez que a servidora teria 5 anos contados a partir da data da publicação do ato concessório. O Ministério Público também manifesta-se pelo indeferimento do pedido e o relator vai acompanhar, ainda que tenha a considerar que se trata de uma pessoa que prestou relevantes serviços a este tribunal, pelo indeferimento. Está em discussão? Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Poderia ter visto esse processo? Vistas ao auditor Tiago Barbosa. Obrigado. O protocolo 960-508-14, expediente formulado por servidor Divanzir de Ramos Escrobuti, analista de controle, solicitando a averbação do tempo de serviço prestado à iniciativa privada e à sociedade empresa pública estadual. Diretoria de Gestão informou que o interessado prestou serviço sob o regime de INSS, totalizando 6 anos, 7 meses e 3 dias, sendo que deste período, 3 anos, 6 meses e 24 dias são referentes a tempo de serviço prestado ao extinto Banco do Estado do Paraná, o Banestado. Diretoria Jurídica e Ministério Público opinam pela possibilidade do pedido do requerente. E a proposta do relator é pelo deferimento do pedido de averbação de 3 anos, 6 meses e 24 dias, Banestado, para fins de aposentadoria, disponibilidade e adicionais, e de 3 anos e 9 dias, nos termos propostos pelos órgãos técnicos do Tribunal. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 103-38-64-14, também requerimento de servidora inativa Maria Morena Bossoni Moura Bontorim, aposentada em 28 de julho de 2014, solicitando a conversão de sua licença especial não usufruída, correspondentes aos 6º e 7º quinquênios em pecúnia. Diretoria Jurídica pelo deferimento, Ministério Público também pelo deferimento, e este aqui nós verificamos que a aposentadoria ocorreu em julho de 2014, motivo pelo qual, diferentemente do anterior, a proposta do relator é pelo deferimento. Está em discussão. Senhor Procurador Eliseu Correia. Senhor Presidente, senhores conselheiros, senhora secretária, neste processo há uma solicitação do Ministério Público para a revisão de uma consulta que foi respondida pelo tribunal e que estaria desatualizado, essa resposta estaria desatualizada diante das novas decisões que o tribunal tem adotado, em respeito à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, nada obstante o deferimento, seria o caso de uma remessa ao Pleno para que houvesse a revisão. Me parece que só o Pleno é que poderia tratar desse assunto. Então, como o processo servidor passa pela Câmara e não ao Pleno, né? Então talvez um informe, né, para que o Tribunal revise aquela consulta, porque isso também interessa aos municípios do Estado do Paraná. Então, Vossa Excelência acompanha o deferimento nesse caso, sim, que é a proposta do relator, e um comunicado à administração da Casa, ao senhor presidente, para que reveja a consulta já respondida por esse tribunal. Exatamente. Então, está aprovada a proposta. O protocolo 426-670-15, também é requerimento protocolado por servidor, requer licenças não usufruídas aos seus 1º, 2º, 3º e 4º quinquênios. A aposentadoria ocorreu, Dr. Tiago Barbosa, em 2 de outubro de 2003. Então é semelhante àquele anterior, se bem que por mais tempo, foi em 2003, o anterior foi em 2009, onde também as propostas
trazidas em instrução da diretoria, Ministério Público, são pelo indeferimento, haja vista o decurso de prazo. A proposta do relator seria pelo indeferimento, mas eu consulto a Vossa Excelência se pede vistas ou se... Eu gostaria de ter visto também. Então, vistas a Vossa Excelência. Prestação de contas anual 268.124.14, Agência Maringaense de Regulação, 2013. Manifestações da diretoria do Ministério Público são pela regularidade. Esta é a proposta do relator. Está aprovado. 277.875.14, Câmara Municipal de Cornélio Procópio, prestação de contas 2013. DCM Ministério Público são pela regularidade. Esta também é a proposta do relator. Está aprovado. O protocolo 197.428.13 ainda continua adiado para análise de documentação e a minha pauta está atendida. A palavra está livre. Próxima sessão desta segunda Câmara, 9 de setembro, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.